Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe você grandemente, a sua vida, a sua casa e a sua família, com toda sorte de bênçãos. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. E para você que não me conhece, eu me chamo Alessandra. Sejam todos bem-vindos. Você não entrou neste canal por acaso. Deus vai falar com você através da palavra dele. E nós estamos em uma série diferenciado esse tempo. Estou falando um pouco mais para vocês sobre batalhas espirituais. Batalha espiritual, como nós devemos conhecer o nosso inimigo da nossa alma para podermos batalhar contra essas forças malignas. E eu peço agora mesmo a você, antes de começarmos esse devocional, eu já peço a você agora mesmo que você se inscreva no nosso canal, porque é através da tua inscrição que nós alcançamos pessoas através da palavra de Deus. Também não esquece, compartilhe esse devocional e também deixa aí o teu pedido de oração, fica até o final, que no final eu estarei orando por você, se você me permitir. Também não esquece, compartilha, deixa teu like aí como forma de agradecimento e se inscreve, é muito importante. Então eu peço para você abrir seu coração para receber a palavra do Senhor. E hoje irei estar trazendo para você um tema diferente. Eu vou trazer para você sobre um espírito chamado Kundalini. Não sei se você já ouviu falar desse espírito, o espírito Kundalini. É o espírito do engano. Mas antes de começar a falar sobre um pouco de batalha espiritual, eu gostaria de dizer para você que muitas das vezes as experiências espirituais, elas são na prática. Tem muitas pessoas que elas vivem essas experiências naturais, esse mundo espiritual, que muitas das vezes é na prática mesmo. É você pedir a Deus para ter experiências sobrenaturais boas, porque aí ele vai te dar experiências naturais boas. Tem pessoas que pedem experiências e outras experiências ele também dá. Então, abra teu coração. E antes de começarmos a falar sobre esse espírito do engano, Kundalini, eu gostaria que você abrisse para nós entendermos. Hoje nós iremos abrir 3 versículos diferentes para falarmos um pouco da Kundalini. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E a palavra do Senhor diz o seguinte: E foi precipitando o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele foi jogado na terra e os seus anjos, anjos do engano, foram jogados juntamente com ele, aquela terça parte da qual ele enganou. Então, a Bíblia fala do dragão, antiga serpente, Satanás, diabo. Tudo é ele. Todos esses nomes que nós vimos agora. Mas conhecido como serpente também. Porque se você for analisar lá no livro de Gênesis, foi a primeira incorporação de Satanás, foi numa serpente. Então, é assim que acontece, né? Ela é chamada a antiga serpente. E é sobre esse espírito que nós iremos falar hoje, espírito do engano. Alessandra, o que é espírito de Kundalini? Ou espírito do engano? Esse espírito Kundalini é um espírito que ele imita dentro das igrejas o Espírito Santo de Deus. Como assim, Alessandra? Você tem que entender que Satanás, ele não criou nada nesta terra. Tudo quem criou foi Deus, certo? Mas ele quer imitar a Deus em tudo. Tudo Satanás tenta imitar.
E também ele imita o Espírito Santo. Esse espírito de Kundalini é um espírito enganador. Ele atua também dentro das igrejas, imitando o Espírito Santo. É isso mesmo. Muitas das vezes ele imita o Espírito Santo. Pessoas começam a rodar, pessoas começam a pular, pessoas começam a falar em línguas esquisitas, pessoas começam a ter manifestações. E muitas das vezes, essas manifestações dentro da igreja não é o Espírito Santo. É espírito de Kundalini. Eu não estou dizendo para você que toda manifestação é o espírito de Kundalini dentro da igreja. Presta atenção. Nós sabemos que o Espírito Santo ele age de várias maneiras em pessoas diferentes, na maneira diferente nas pessoas. É ele que age, ele atua ali, o Espírito Santo, na manifestação diferenciada nas pessoas, mas o Espírito é o mesmo, como vai dizer a palavra do Senhor. Porém, nós temos que entender que muitas das vezes nem toda manifestação é do Espírito Santo. Então, muitas das vezes é o espírito de Kundalini que manifesta na pessoa, que essa manifestação imita o Espírito Santo, e muitas das vezes nós estamos pensando que é o Espírito Santo. Até mesmo a pessoa pensa que é o Espírito Santo de Deus. Mas cuidado para você não fazer julgamentos, dizer que aquela pessoa não está com o Espírito Santo. Aquela pessoa está com o Espírito Kundalini. Você tem que entender que a igreja ou as pessoas têm que ter o espírito de discernimento. O dom de discernir espírito é essencial para discernir certas manifestações dentro da casa de Deus ou até mesmo fora de Deus. E é essencial que nós tenhamos esse dom de discernir o espírito. Nós não podemos apontar o dedo e julgar a qualquer pessoa dizendo assim que aquilo ali não é espírito, porque a pessoa está rodando, a pessoa está pulando, a pessoa está falando em línguas, e você acha que aquela pessoa não está com o Espírito Santo. Então, muito cuidado, porque para julgarmos, nós temos que ter o discernimento de espírito, para não julgar errado. Isso, quem dá o dom de discernimento de espírito é o Espírito Santo. Ele pode te falar dentro de você que aquele espírito que está atuando ali naquela pessoa não é de Deus, é o espírito do engano. Mas não podemos julgar a todos, porque tem muitas pessoas que é usada grandemente pelo Espírito Santo de Deus, certo? Tem muitas pessoas que ela é usada grandemente. O Espírito Santo se manifesta na pessoa. Mas outra coisa, o espírito de Kundalini, quando ele manifesta nas pessoas dentro da igreja, ele vem para trazer confusão. Ele vem para trazer confusão e separação. Deus não é um Deus de confusão nem de dúvida. O Espírito Santo, ele é calmo, manso. Então, o espírito de confusão é trazido ali nas igrejas por Kundalini. Então, abra sua Bíblia lá no livro de 1 João 4:1. 4:1. Vamos ver o que é que diz lá. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Presta atenção. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos provar os espíritos. Você deve provar os espíritos. Se o espírito é do engano, se o espírito é do Espírito Santo de Deus, ou se o espírito que está agindo ali é da própria pessoa. Não é pecado nós provarmos o espírito. A palavra vai dizer, é pecado nós julgarmos sem ter o dom de discernimento de espírito e achar que aquela pessoa que está ali manifestada, pulando, com alegria, falando em línguas, está com o espírito de Kundalini. Presta atenção. Isso aí, quem vai te dizer é o Espírito Santo. Qual é o espírito que está atuando ali naquela pessoa? Por isso que é importante nós termos o espírito,
o dom de discernir espíritos. Porque Kundalini age nas igrejas dessa forma, imitando o Espírito Santo. Então, o espírito de Kundalini é uma serpente. Alessandra, e onde é que ela atua? Ela atua na coluna vertebral. Aqui eu vou dizer para você, vou trazer para você como ela atua, por onde ela entra, como devemos fechar essas entradas e como esse espírito está enganando muita gente, muitas pessoas. Então é o seguinte, vamos lá. Então eu já falei que é um espírito de confusão que traz dentro da igreja, espírito de Kundalini. Outra coisa que eu quero trazer para você, eu até anotei aqui, porque muitas vezes é muita anotação, e é preciso anotar para a gente não esquecer. Não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça. Por quê, Alessandra? Porque quando alguém coloca a mão na sua cabeça, aqui na sua cabeça, automaticamente essa pessoa está abrindo um portal na sua alma. Eu tenho falado alguns vídeos sobre imposição de mão. Rapidinho. Você tem que entender que a sua mão é um portal de transferência, boa ou ruins. Muitas das vezes nós vamos por congressos, por eventos, é onde tem muitas dessas coisas. Eventos, congressos, essas viagens aí grandes. Então tem pessoas ali que dizem, vou colocar a mão na sua cabeça, vou transferir unção. Presta atenção. Muitas das vezes a pessoa está transferindo demônio para você. Porque nós não sabemos quem é aquela pessoa, se ela tem vida com Deus, se ela tem vida no altar, se ela está em comunhão com Deus, se ela está em obediência a Deus. E ali, o que é que ela vai transferir para você? Por isso que tem pessoas que vão para esses congressos e quando elas voltam cheias de demônios. Porque foi aberto um portal na vida dela. Muitas das vezes a pessoa que está ali, aquela pessoa não está bem com Deus, está em desobediência. Chega em casa, bate na mulher, grita com os filhos, bate nos filhos, abriu brecha, abriu portas, está em fornicação ou está em pecado com Deus, está em desobediência. E aí o que é que a pessoa atrai? Demônios. E aí os demônios, eles são transferidos. Então ali a pessoa quando vai impor a mão na sua cabeça, ela vai transferir a unção de demônios. Não é demônio, não é Deus que vai ser transferido ali. Você pode ter certeza. Então, se a pessoa está cheia de demônio, ela vai transferir para você demônios. Porque a partir do momento que ela colocar a mão na sua cabeça, abrir-se-á um portal. E é ali que os demônios vão ser transferidos para você. Por isso que muitas pessoas chegam em casa e elas não entendem. Elas ficam com falta de paciência, ficam com desânimo, fica com tristeza, ela não entende porque ela foi para um lugar e voltou pior. Porque ali foi transferido demônios para aquela pessoa e ela achando que está sendo transferida unção. Então, muitas das vezes acontece isso, mas não estou dizendo todos os casos. Temos que prestar atenção. Quem vai colocar a mão na nossa cabeça? Ou você não deixa, não permite pessoas colocar a mão na tua cabeça. Porque para não abrir portais. É muito importante. Nós não sabemos quem é que está ali, né? Agindo, se a pessoa está com a unção ou se a pessoa está cheia de demônios. Então, vou dizer para você como é que atua esse espírito de Kundalini, como é que ela entra na pessoa. Para entrar um espírito na pessoa maligno, temos que abrir portais. Eu já fiz vídeos falando para vocês sobre isso. São abertos portais, dando-se legalidades no mundo espirituais, por nós mesmos. Então, muitas das vezes, nós abrimos essas brechas, esses portais e permitimos que o espírito da Kundalini, outros espíritos demoníacos, entre em nosso corpo. Você tem que entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, não podemos deixar qualquer pessoa amaciar o seu corpo. Muita atenção. Qualquer pessoa tocar no seu corpo, porque temos pontos aqui. Se você for ver
essa prática aí da Kundalini, na verdade, Kundalini, eles chamam de espírito vital, como é que eles chamam? Energia vital, uma energia. Eles dizem que todos nós temos essa energia vital e que precisamos ativar essas energias. Então, logo abaixo, um pouco, eu vou falar um pouco mais sobre a Kundalini. Então, é uma prática que é feita no seu corpo, onde aqui tem vários pontos de portais, então 7 portais, se você for ver. É um portal embaixo, é um aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 portais que são abertos dentro do seu corpo. Então, não permita ninguém amaciar seu corpo. Não permita ninguém tocar no seu corpo, porque as mãos são transferências, coisas boas ou coisas ruins. Então, muitas das vezes, tudo que é feito sem ter o nome de Deus é entrada de portais. Tudo que você faz sem ter a presença de Deus, sem ter a unção de Deus, é portais para a entrada de Kundalini, do inimigo, em modo geral. Então, até mesmo na música, vibrações de músicas. Então, como é que a Kundalini, ela entra nas pessoas? Já falei, através de legalidades espirituais, portais que são ativados, portais que são abertos. Então, como ela entra? Quando você dá o seu corpo para alguém te fazer yoga, através de yoga, através de meditação, onde é colocado certas músicas para abrir os teus chakras, acupuntura, porque ali vai estar colocando ali agulhas, né? Terapias específicas, hipnoses, práticas do oculto, constelações familiares e nova era. E outros mais, né? Algumas certas massagens que você coloca músicas aí, e aí essas músicas, elas têm ali a melodia, que ali são atraídos portais demoníacos. Então, muito cuidado com a acupuntura, meditação, constelação familiar, yoga, hipnose. Todas essas coisas são atraídos para você receber o espírito de Kundalini. Então, quando alguém toca em seu corpo, abrindo ali seus pontos vitais, seus pontos portais, ela entra no seu corpo através das mãos que foram colocados portais e elas têm acesso a você. O espírito de Kundalini é uma serpente que ela entra e fica alojada na sua vértebra, na sua coluna vertebral. Ela fica ali, enrolada, Kundalini, enrolada na sua vértebra, agindo na sua vida, ali lhe trazendo consequências. Porque tudo que nós fazemos que não é da vontade de Deus atrai consequências. Tudo que você faz, mas essas coisas, yoga, meditação, acupuntura, práticas ocultas, constelações familiares, tudo, nova era e outras mais, que vai tocar no teu corpo, ali, se não for feito com o nome, tudo que não é nada, tudo que você faz sem ter o nome de Deus, é portas para o inimigo entrar. Tudo que é feito sem o nome de Deus, meditação, é portas para que o inimigo entre e atue na sua vida. Tudo que você fizer, se não tiver o nome de Deus, você está invocando outro nome. Você está invocando o espírito de Kundalini. Outros nomes. Na verdade, muitos, né, filósofos ou essas pessoas que praticam esse espírito de Kundalini, eles vêm para você dizendo que esse espírito é uma energia vital, que todos nós temos essa energia vital e que eles
conseguem ativar essas energias vitais. Eles tocam em pontos ali específicos e eles conseguem ativar a Kundalini em você. E aí, o que é que eles dizem? Que vai trazer paz, tranquilidade, vai te deixar mais calma, vai impedir de você ter desânimo, vai impedir de você ter ansiedade. Ele vai te dizer que vai trazer alguns benefícios a partir do momento que essa Kundalini tiver ativada em você. Vai trazer diminuição de ansiedade, vai trazer só coisas boas, esse espírito de Kundalini. Mas na verdade é tudo mentira, porque na verdade esse espírito é demoníaco, é o espírito do engano, é o espírito que age nas pessoas, imitando o Espírito Santo. Ela é uma serpente enrolada na tua coluna vertebral. E ali ela atua ali em você, trazendo até vontades sexuais, promiscuidade, muitas coisas assim, promíscuas, né, na vida de uma pessoa, e até dores, muitas das vezes. E principalmente, como ela está alojada na coluna vertebral, na córtex, né, vindo da córtex para cima, se ela tiver com a cabeça aqui no teu cérebro, ela vai deixar você em transe. Ela vai dominar a tua mente. Ela vai dominar a sua mente. Então, é assim que ela atua, o espírito de Kundalini. Quando você é tomado pelo Espírito Santo, na verdade, você não fica em transe. Você não esquece, você não perde a memória. Quando você é tomado pelo Espírito Santo, ela não nos deixa em transe. Na verdade, quem nos deixa em transe é o espírito da Kundalini, é o espírito do engano. Porque quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo, ela não perde a memória. Ela consegue lembrar. Porém, a não ser que você seja arrebatado em espírito, aí já é outra coisa. Mas o espírito da Kundalini, ela te deixa em transe. Ela te deixa em transe. E tudo que nos deixa em transe, tudo que nos traz esquecimento, é espíritos do engano, é espíritos demoníacos. Lá em Gálatas 5:22, lá vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. Então, muitas pessoas, ela rodopia, pula, canta, fala em línguas. E acredita que está cheia do Espírito Santo. Mas, uma pessoa para estar cheia do Espírito Santo, ela tem que ter os frutos do Espírito. Então, naquele momento, como é que a pessoa está ali rodopiando, falando em línguas, dançando ali, e depois a pessoa tem uma vida que não está transformada. De uma fonte não pode jorrar duas águas. Então, como é que uma pessoa diz que ela está cheia do Espírito Santo de Deus e depois não condiz com Gálatas 5:22? Ela não é uma pessoa paciente, calma, mansa. Tudo ali, como vai dizer, o fruto, né? Que tá no singular, o fruto do Espírito. Então, temos que analisar. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E muitos espíritos do engano estão enganando muitas pessoas dentro das igrejas. Não só dentro das igrejas. Eu falo de igreja porque eu sou cristã. Mas está enganando porque o povo está se deixando ser enganado. As pessoas, elas não querem mais ouvir a verdade, ouvir uma palavra de exortação, ouvir uma palavra de conforto, ouvir uma palavra que te faça crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Elas gostam de viver no engano. Elas gostam de ouvir aquelas mensagens que coçam o ego. Elas gostam de viver no engano. E aí elas são enganadas por falsos profetas. Claro, a palavra vai dizer que existem falsos profetas. Mas também se existem os falsos, existem os verdadeiros. Mas para isso a palavra nos diz que nós devemos
confrontar, que nós devemos tá lá em Mateus 24, 24. Não. Tá lá em 1 João. Nós devemos consultar os espíritos, consultar não, verificar se o espírito ali é de Deus ou do engano. E aqui, Mateus 24, 24 vai dizer o seguinte: porque surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que possivelmente enganarão até os escolhidos. Quer dizer, vai ter muitos falsos profetas, vai ter a manifestação de poderes, mas esses poderes nós sabemos que é do inimigo da nossa alma, é do espírito do engano, certo? E muitas das vezes, como vai dizer a palavra, vai enganar até os próprios escolhidos. Como vai dizer a palavra? Enganar os próprios escolhidos. Então, para finalizarmos nosso devocional, eu vou deixar para você 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai. A palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos provar os espíritos. Provar. Provai o espírito. Se aquele espírito é de Deus, do engano ou da própria pessoa. Provar não é pecado. Provar é ter a sabedoria que vem do alto. É ter o discernimento. É ter o entendimento. Que existem espíritos que são enganadores, principalmente o espírito da Kundalini, que é um espírito que veio para enganar as pessoas dentro das igrejas, trazendo confusão. Então, preste atenção, Deus não é espírito, Deus não traz confusão para nada. O Espírito Santo é um espírito que não traz confusão. Então, devemos consultar, né? O espírito, devemos ficar atentos se o espírito ali é mesmo de Deus. Porque estão enganando a muitos. É o espírito da Kundalini, é o espírito que veio para enganar dentro das igrejas. O espírito enganando, se passando pelo Espírito Santo. Então, temos que pedir a Deus esse discernimento do espírito, para ver se aquele espírito que está agindo ali é o Espírito Santo. Então, para isso temos que ter o dom de discernimento do espírito. E não sair julgando se fulano está no mover do Espírito Santo ou se fulano está com o mover do espírito do engano. Então, temos que ter cuidado em julgamento, não podemos julgar. Mas temos que pedir a Deus revelação para que Deus nos revele qual é o espírito que está atuando ali naquela pessoa, naquele lugar, naquele ambiente. Então, espero que você tenha gostado um pouco desse aprendizado, né? Sobre Kundalini, o espírito do engano, o espírito que imita o Espírito Santo de Deus. O espírito Kundalini, que é uma serpente espiritual que aloja na coluna vertebral, ficando ali enlaçada, enrolada. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênção. Agora estaria orando pela sua vida, pela sua casa, se assim você me permitir. Levante suas mãos e feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, que eu venha diante da tua presença, Pai. É no poder e na autoridade que há no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre nossos olhos espirituais para que nós não venhamos ser enganados, Pai. Senhor, dai-nos um discernimento de espírito, Pai, para que nós venhamos, Senhor, discernir se o espírito que está atuando no homem, na mulher, é o espírito de Deus. É o espírito, Senhor, do engano ou é o espírito da própria pessoa. Pai amado, Pai querido, ó Jesus, que o Senhor venha nos dar o livramento desses espíritos enganadores, Pai. Que nós possamos não nos deixarmos a sermos enganados, porque nós gostamos de ser enganados muitas vezes, Pai. Nós gostamos de ouvir aquela mensagem, Senhor, que coça o nosso ego, mas nós não queremos ouvir mensagem, Senhor, de exortação. Ó Pai,